A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a estrutura geológica e o tamanho do país influencia na possibilidade dele ter ou não recursos minerais. No caso do Brasil, a sua grande extensão territorial e também o fato de contar com estrutura cristalina, essas áreas mais claras que você está vendo aqui de amarelo, e sedimentar, essas áreas laranja que você está vendo aqui na sua apostila e no seu mapa, isso favorece o Brasil ter tanto recursos fósseis, por conta das bacias sedimentares, como petróleo, gás, tem um pouquinho de carvão também aqui na região sul do país, quanto recursos minerais metálicos e pedras preciosas, ferro, a bauxita, manganês, entre outros. Vale ressaltar que o ferro ele pode ter sido formado em áreas sedimentares antigamente e depois ser metamorfizado por causa da atuação das movimentações das placas tectônicas e de outras razões que estão falando aí de milhões, centenas de milhões de anos atrás. Tudo bem, pessoal, até aqui? A bauxita, a mesma coisa, tá? Mas vamos lá. O Brasil, ele contém muitas reservas de minérios e nós vamos destacar aqui na nossa aula os principais minérios, a localização deles, a função, o uso para que eles servem e também a função econômica desses recursos minerais. No caso, o Brasil é um grande exportador de minério e isso compõe uma parcela significativa do nosso PIB. Então, notem aqui neste mapa que há uma concentração de minérios nesta parte aqui, no estado do Pará. Tem outros minérios aqui em algumas áreas, mas também aqui são as duas principais áreas de extração de minério no Brasil. Pessoal, o minério de ferro é o mais importante é o mais importante que o Brasil mais exporta, que o Brasil mais produz. Tudo bem? Então, o Brasil ele contém, gente, o ferro e que ele vem de diferentes minerais. Então, no caso, ele pode vir da magnetita. 72% do minério magnetita é ferro. Então, isso é chamado de teor metálico. Ele pode vir da hematita, 70% de teor, limonita, siderita, entre outros. Então, em geral, o teor metálico é bastante elevado nas jazidas de minério de ferro no Brasil. Você pode até notar, não sei se você consegue perceber, que a cor ela puxa para o ferrugem, uma cor mais avermelhada, justamente por conta da oxidação do ferro. Mais uma vez eu vou destacar aqui no mapa as duas áreas e já vou falar o nome, anote. Esta área, que é a região dos Carajás, que fica no estado do Pará, e esta área aqui, que é a região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. São as duas principais áreas de extração de ferro no Brasil. Este aqui é um exemplo de minério de onde se extrai o ferro. Olha só que legal, ele chama Itabirita ou Itapirito. Se você olhar, ele parece uma rocha sedimentar, porém é uma rocha metamórfica. No passado, alguns lagos, por conta da quantidade de CO2 que tinha na atmosfera, em determinados momentos, a precipitação, a chuva, tudo isso fez com que os fundos de lagos, juntamente com a mistura desses gases, da oxidação, formasse no fundo do lago reservas de quartzo e também reservas de ferro. Então o que vocês estão vendo aqui são camadas alternadas de uma grande quantidade de ferro e uma grande quantidade de quartzo que foram depois metamorfizadas devido às altas pressões que ocorrem por conta do próprio peso do acúmulo de sedimentos e por movimentações muito antigas das placas tectônicas. E este senhor aqui é o Carlos Drummond de Andrade, já falecido, mas ele fez um poema falando da cidade de onde ele nasceu. Olha só que legal, a cidade de Itabira, em Minas Gerais, que fica na região do quadrilátero ferrífero. E ele falou aqui, ó: alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. O poema é bonito, você pode ler inteiro depois, é só procurar Confidências de um Itabirano, mas nós vamos nos atentar ao que ele fala no poema. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. O que seria esse 90% de ferro nas calçadas? Ele está fazendo uma referência ao alto teor metálico
que existe ali na cidade, no município de Itabirito, por causa da quantidade de rochas, que essa rocha que vocês estão vendo aí, que é a rocha de Itabirita. Então, na região de Minas, você vai guardar aí que tem uma grande quantidade de ferro e reservas com altíssimo teor metálico, pessoal. Aqui está este quadrado, de onde vem o nome quadrilátero ferrífero, que é uma área delimitada, assim, de forma imaginária, que tem vários municípios que são grandes produtores de ferro. Inclusive, Belo Horizonte fica dentro aqui do quadrilátero ferrífero, mas o destaque está para Sabará, Mariana e outros municípios que, inclusive, estiveram na mídia por conta de desastres ambientais que ocorreram ali por falta de manutenção, cuidado e outros problemas até políticos que envolvem o cuidado em relação a reservas, rejeitos da mineração. Então, o que você deve guardar para o vestibular é o que eu vou falar para você agora, tá? A imagem ela já ajuda muito. O minério ele é extraído e produzido na região do quadrilátero, como eu estou mostrando aqui, e daqui ele vai ser levado para principalmente duas áreas. Uma delas, pela estrada de ferro Vitória Minas, que é essa estrada de ferro, vai ser levado até o Porto de Vitória. Grava o nome aí, gente, Porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. E o destino, é claro, exportação. A China compra bastante minério de ferro, o Japão, a Europa, os Estados Unidos compram bastante minério de ferro do Brasil. O outro caminho sai do quadrilátero ferrífero, vai pela estrada de ferro central do Brasil e vai ser levado até a região de São Paulo, o grande ABC paulista, onde tem uma grande quantidade de indústrias siderúrgicas que utilizam este ferro na produção industrial. Então são esses dois principais destinos a partir do quadrilátero ferrífero. Eu vou adicionar um terceiro. Existe um mineroduto, que é um cano que consegue transportar o minério de ferro desde o quadrilátero ferrífero até um porto no Rio de Janeiro. O ferro ele é triturado, moído, ele vira um pó e é misturado com a água, formando uma pasta que é bombeada pelo mineroduto, que é uma maneira interessante também de transportar o minério. Beleza, pessoal? Então gravem aí que o quadrilátero ferrífero é a maior produção de ferro no Brasil. A segunda área que merece destaque, em tamanho ela é maior que o quadrilátero ferrífero, ela tem um grande potencial, quem sabe no futuro, para ultrapassar a produção do quadrilátero ferrífero, mas hoje é a segunda maior produção de minério de ferro no Brasil. Esta região aqui está o limite do estado do Pará, aqui mais ou menos, aqui já é o estado do Maranhão, aqui, tá? Esta região aqui toda é chamada de Projeto Grande Carajás. Tem uma serra que fica aqui, que é a Serra dos Carajás, uma região cristalina. Guarda isso também lá para o quadrilátero ferrífero, cristalino, antigo, terreno antigo cristalino. E a partir desta região aqui da Serra dos Carajás, o minério ele é levado por uma estrada de ferro de mesmo nome, Estrada de Ferro dos Carajás, até o porto de São Luís, que você vai gravar alguns nomes aí que sempre estão associados a este porto. Terminal Ponta da Madeira, em São Luís. Tudo bem, pessoal? Itaqui, Ponta da Madeira, São Luís, são os nomes deste porto ou dos terminais que fazem ali a exportação do minério de ferro, que vai Europa, China, Estados Unidos, como eu já disse na aula anterior. Então, esta área toda é chamada de área Grande Carajás, o projeto, porque envolve também a instalação de uma usina hidrelétrica, que chama Tucuruí, e também cidades inteiras que foram construídas por conta da mineração, projetos de infraestrutura. Tudo bem, galera? Vamos continuar? O manganês é um minério também muito importante para o Brasil, porque o manganês ele vai ser usado na fabricação do aço. Então, o manganês ele é uma das bases para a fabricação de ligas metálicas, o aço. O Brasil é um grande produtor, um dos maiores do mundo, junto com Rússia, China, África do Sul, Gabão, país na África, e Austrália. E os estados que têm mais manganês, segundo aí o IBGE, é o Pará, na Serra dos Carajás. Olha lá, o Carajás já tem ferro e manganês. Mato Grosso do Sul, Maciço do Urucum, merece destaque porque
quando fala-se de maciço do Urucum, estamos falando de manganês, tá bom, moçada? Grava isso que é importante também. Fica lá no estado do Mato Grosso do Sul, numa parte próxima ali à região do Pantanal, mas que é uma área de escudo cristalino, um afloramento cristalino. Em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero. Então vai gravando, ó. Quadrilátero ferrífero tem ferro, que é o mais importante, manganês. Carajás, ferro e manganês. Maciço do Urucum, principalmente manganês. Olha outro lugar que você deve anotar aí no seu esqueminha. Na Serra do Navio, no estado do Amapá, que vocês estão vendo aqui no mapa, era uma área de muito destaque na produção de manganês. Chegou a ser a principal área produtora do país, parou de produzir em 2007, voltou a ter uma exploração em 2014 e ali normalmente a gente fala de um cuidado em relação ao esgotamento deste recurso. As jazidas da Serra do Navio e do quadrilátero ferrífero caminham para o esgotamento, dando espaço para o crescimento da área dos Carajás, como vocês estão lendo aqui e também vocês devem grifar na apostila de vocês. O alumínio, olha só, ferro vem da hematita, da itabirita. O manganês é usado na fabricação do aço. O alumínio vem da bauxita. A bauxita é o minério de onde se extrai o alumínio. Para fazer alumínio não é tão fácil. A bauxita tem que passar por um processo que envolve muita energia e também tecnologia. Mas vamos lá. O minério de alumínio, que vem da bauxita, as reservas do Brasil localizam-se, anota aí pessoal e grife, no Vale do Rio Trombetas, na região do município que chama Oriximiná, que fica no Pará. Então Pará mais um destaque, hein? Ferro, manganês e bauxita. Grave que ele fica nessa região do Vale do Rio Trombetas, tá bom, gente? Em segundo lugar fica em Poços de Caldas, pertinho da gente aqui em Jaú, ali no sul de Minas Gerais. Então está aqui. E por que tem esses projetos? Albrás e Alumar, que são alguns projetos de produção de alumínio a partir da bauxita. Aqui tem as razões, um pouco óbvias, mas vale a pena destacar. Proximidade com a jazida. Então, se você quer produzir alumínio, quanto mais perto da bauxita você tiver, mais barato vai ficar o transporte. Disponibilidade de energia elétrica. Tem a usina hidrelétrica de Tucuruí, nesta região, então é um outro ponto. E terceiro, subsídios governamentais na tarifa de eletricidade. Então o governo ele dá desconto na tarifa de energia elétrica para essas usinas, indústrias que produzem o alumínio a partir da bauxita. Isso é um ponto importante que nós devemos destacar. Então vamos lá, gente, continuando. O estanho. No seu celular tem estanho. O estanho ele é utilizado para fazer a solda de produtos eletrônicos. Talvez você já tenha visto aquele fiozinho que é bem molinho, parece um fiozinho de ferro, mas ele é bem molinho. Quando você coloca o ferro de solda, ele derrete facilmente. Você tira o ferro de solda, em alguns segundos ele endurece de novo. E ele é um grande condutor de energia elétrica. O estanho ele é utilizado então para fazer solda e também para fazer revestimento de alguns metais, porque ele é mais resistente à oxidação. O estanho ele é produzido principalmente na região norte e o destaque está para Rondônia. Não dá para ler mesmo de propósito, tá? Eu coloquei só o título aqui da notícia para mostrar para vocês. É de Rondônia, metade praticamente da cassiterita produzida em todo o Brasil. Então tá aí mais um destaque para você conhecer. Indo já para a parte final, vamos falar um pouco sobre o sal, que também é um recurso importante, porque ele é utilizado diariamente na mesa dos brasileiros. E para produzir sal, eu queria lançar aqui uma pergunta para vocês. O que você acha que é fundamental, geograficamente falando, que um lugar tenha para que ele tenha condição de produzir sal? Então vamos à resposta? Primeira coisa, é óbvio, tem que estar junto ao oceano. O sal marinho ele vem do mar. Então a água do mar ela tem que invadir ali o litoral, eles bloqueiam e fazem uma piscina de água do mar. Esta piscina vai evaporando e o sal vai ficando. Então esse é o primeiro detalhe. Segunda coisa, gente, planície. Se for uma região plana no litoral, vai facilitar para represar a água do mar ali. Terceira coisa, gente, amplitude de maré. A maré ela aumenta e diminui ao longo do dia, 2 vezes.
Então, se a amplitude de maré for elevada, dá para você reservar uma grande quantidade de água no mar. Outra coisa, ventar bastante ajuda a secar mais rápido a água e ficar apenas o sal. E outra, chover o mínimo possível, né? Porque se chover estraga todo o processo. Então a fabricação ou extração de sal, melhor dizendo, ela acontece principalmente no litoral do Nordeste. E o destaque está aqui, galera, Rio Grande do Norte e Ceará. O estado do Rio de Janeiro também é um grande produtor, falando aqui do Sudeste.